Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, que era o rei naquela época, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Estou lendo 1 Samuel 16. Enche um chifre de azeite, vem enviar-te-ei Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dizei: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício e te mostrarei o que hás de fazer, e ungi-me-ás quem eu te designar. Versículo 4. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor. Veio a Belém, saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, temendo perguntar: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Versículo 6. Sucedeu que, entrando eles, viu, no caso o profeta Samuel, viu a Eliabe, e disse ele consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Então chamou, versículo 8, Jessé Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a esse escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém disse Samuel a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel, versículo 11, a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Versículo 12. Então mandou chamá-lo e fez entrar. Era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te, unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Ponto. Preste atenção. Existe uma grande diferença de você, como diz Isaías 11, capítulo 11, versículo 1. Existe uma grande diferença de você julgar no ver dos olhos e de você conhecer o fruto da árvore e saber que aquela árvore é boa ou é má, porque pelo fruto conhecereis a árvore. Veja que todos nós cometemos erros. Veja que o profeta ia cometer um erro. Ele estava se enganando, julgando pela aparência da pessoa. Mas ele era profeta. Ele era um homem de Deus. E ele poderia cometer um erro. Que erro? O erro que todo ser humano pode cometer. Qual? Se deixar levar pelas aparências. Se deixar levar pela raiva, pelo sentimento, seja esse inveja, cobiça, seja o que for. Nunca eu e você estaremos impedidos de sermos tentados. O diabo sempre vai nos tentar, vai vender uma propaganda, porque nisso ele é muito especialista. O diabo faz uma propaganda fantástica. Ou seja, Satanás, ele sempre vai tentar nos seduzir. E é óbvio, é claro, se eu e você
não formos sensíveis à voz do Espírito, nós vamos nos deixar levar por sentimentos, pensamentos, desejos, situações diante dos nossos olhos, quer seja situações difíceis, pressão, injustiça, e vamos acabar errando. Mas Deus falou com o profeta. Quando ele viu um dos filhos de Jessé, ele disse: diante de mim está o rei. Certamente o sujeito tinha pinta de rei. Deveria ser forte, robusto, de boa aparência, uma pessoa assim, de presença. E Deus falou: não é esse. Esse também eu rejeitei. Porque eu, Senhor, não vejo como vê o homem. O homem vê o exterior. Mas eu, Senhor, vejo o quê? O coração. Dentro. Por isso, voltando ao ponto de partida, se você olha para uma pessoa e julga, você está pecando. Mas se você convive com uma pessoa e você vê que ela é mau caráter, você vê que essa pessoa é maligna, você vê que essa pessoa não tem temor às coisas de quem? De Deus. Você vê que essa pessoa é dominada pela sua carne. Então você viu a obra má. Atitudes más, que contraria a vontade de quem? De Deus. E você diz: opa, fulano não é uma boa companhia. Ó, essa palavra que ele falou aí, isso aí não vem de Deus. Tudo que é bom, tudo que é agradável, seja isso que ocupa a vossa mente. Mas olha o que ele falou. Então não é julgar. Isso é pesar o espírito. É você ver o fruto e conhecer o quê? A árvore. E se desviar do mal. É diferente de você olhar para uma pessoa e dizer: ah, fulano é arrogante. Mas você não convive com a pessoa. Você não sabe quem ela é. Mas você julga. Julga pelo ver dos teus olhos. Ah, eu gostei dessa pessoa. Ah, essa eu não gostei, não. Eu não gostei dessa pessoa. Mas você não conhece ela. Você está julgando como o profeta ia julgar. Pelo ver dos olhos. Pelo ver dos olhos. Mas Deus disse para ele: ó, eu estou olhando dentro. E de todos os filhos de Jessé, o mais desprezado, porque se o pai de Davi não o convidou, porque ele não considerava Davi uma proposta para ser rei. Mas o mais desprezado era aquele que tinha uma aliança com Deus, que era fiel. Então responda para si próprio, baseado nessa palavra do versículo 7. Como está o seu interior diante de quem? De Deus. Como está o seu interior diante de Deus? Deus tem se agradado do que você tem feito? Deus tem se agradado do que você tem praticado? Hoje o Espírito Santo te dá a oportunidade de você se consertar com Ele, abandonar os seus pecados, porque o que faz com que Deus não se agrade de mim? É simples. Veja que no começo do capítulo, Deus diz: não tenha pena de Saul, porque o rejeitei. Mas qual foi o pecado de Saul? O pecado da desobediência. Deus falava com ele, e ele fazia tudo da sua maneira, do seu jeito. Deus falou com ele para esperar o profeta, ele não esperou. Deus falou com ele para seguir determinadas ordens, ele não seguia. Ele era aquele tipo de pessoa que queria servir Deus da maneira dele. Mas ele se perdeu, ele não era assim. Se você pegar o texto, Saul foi um homem usado por Deus para libertar Israel. Foi um homem que até profetizou em nome de Deus. Mas aí é que está. Ao longo, quando ele foi levantado a rei, ele se perdeu. Ele deixou de fazer as coisas da maneira de Deus para fazer do jeito dele. Isso acontece muito com quem começa com Deus. Às vezes a pessoa está ali bonitinho, começa na humildade, na obediência,
como nós acabamos de ver, entrega toda a vida dela, entrega o espiritual, o físico, o material, ela crê, obedece, segue os conselhos, guarda o coração. Não é fácil, mas não é impossível viver separado para Deus. Não é impossível eu andar em obediência. Mas há pessoas que desistiram da sua comunhão, desistiram do seu propósito e seguem errando. Porque Deus fala e a pessoa não ouve. Ele disse: tornai a mim que eu tornarei a vós outros. Então o interior daquela pessoa não agrada a Deus. Então Deus olha para dentro dela, vê que não há aliança, que não há compromisso, não há humildade, não há entrega. Deus não pode contar com ela. Então responda para si: eu não posso te julgar, eu não te conheço. O seu interior, o teu coração, que é o teu ser, tua vida, você tem servido a Deus? Você está andando com Deus como Noé andou com quem? Com Deus. Como que você está? Hoje, agora, nesse momento, Deus olhando para dentro de você. Ele vai falar para você o que ele falou para para Samuel. Ó, esse aí. Ele disse como? Então mandou chamá-lo, fez entrar. Ah, está aqui, ó. Levanta-te, disse Deus, unge. Este é ele. Deus se agradou de Davi. Davi errou, mas Davi era humilde para obedecer a Deus. Davi cometeu erros, mas ele se consertou com Deus. Então, nessa manhã, você tem a oportunidade de consertar a tua vida com Deus. Nós vamos fazer a busca ao Espírito Santo. Confesse. Se você reconhece que tem servido Deus de qualquer maneira, você perdeu o primeiro amor, você sabe que tem coisas dentro de si ou fora que precisam ser vencidas, então pare de cultivar esse pecado, abra mão dessa fraqueza, obedeça. Deus se agradando do teu interior, Ele vai te dar o Espírito dele. Foi o que aconteceu. Quando Davi foi ungido, o Espírito do Senhor se apoderou dele. E aí você vai vencer tudo. Claro, não vamos deixar de ter lutas, mas Deus vai estar consigo em todas elas. Amém? Então agora nós vamos fazer a nossa entrega. E se Deus se agradar da sua humildade, da sua vida diante dele, Ele vai te dar o Espírito Santo. Graças a Deus.